Olá, muito bem-vindos, muito boa noite. Boa noite, Mauro. Boa noite, Mariana. Boa noite para você de casa também. Seguindo a nossa tradição de entrevistar políticos, governadores no nosso programa, hoje vamos receber o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Ele vai poder falar sobre a reforma da Previdência Nos nos estados, né, que é importante. E também nos municípios e todos os outros projetos. E a gente também conversa com o presidente do Grupo Comunique-se, Rodrigo Azevedo. O Grupo Comunique-se, que é famoso por um prêmio de jornalista, o prêmio de jornalismo, né? O prêmio Comunique-se. Que você vota, bem bacana, eu sei. você vota, é isso aí. Né? Concorremos também. Começamos com o governador do Espírito Santo, muito bem-vindo. E o senhor não pode nem dar a mão, gente. Sim, tudo bom? Vamos dar um abraço assim de ladinho. Conta o que aconteceu nessa mão. Eu vi que o senhor passou até por cirurgia. Fiz a cirurgia agora, recentemente. Tem alguns pinos aí de titânio? Tem pinos, foi uma queda no futebol. Olha, e a gente pode fazer infelizmente rompi um tendão e tive que fazer uma cirurgia. Eu tenho 4 pinos no joelho, sei bem como é, dói, é muito Agora chato. eu já tenho 2 aqui na mão. Então você está ganhando de 4-2. Governador, dá tempo de jogar bola? Dá tempo de vez em quando de não jogar bola pura e simplesmente, mas de praticar esporte. Eu gosto de caminhar, correr. Tem que. E tem que praticar esporte. Acho que é fundamental. Acho não. É importante para a gente até desestressar e cuidar da saúde também. Esse é o primeiro cargo no Executivo e é um cargo no governo. O senhor foi deputado federal, o senhor foi deputado estadual. Fui o senhor senador. chegou a ser prefeito? Não, fui senador, então, fui vice-governador e já fui governador de 2011 até 2014. De vice-governador para governador, pode ser considerado o mesmo cargo no Executivo, né? Pode ser considerado cargo no Executivo, mas a responsabilidade é completamente diferente. De quem é vice é diferente da responsabilidade de quem é governador. A responsabilidade em termos de tomada de decisão, o cargo de vice-governador, a função de vice-governador também é muito importante. Mas o de governador, a palavra final é sua, né? Então a responsabilidade aumenta muito. Qual foi a principal diferença e o que é que a sua experiência no Legislativo o ajuda na hora de tomar as decisões no Executivo? E qual a principal diferença o senhor sentiu quando saiu da Câmara, quando saiu de Brasília e foi trabalhar no Estado mesmo? Olha, o Legislativo te dá uma noção muito clara daquilo que é importante nas relações políticas e te dá também o conhecimento de como se relacionar com o parlamento, porque não tem como você fazer um bom governo se não tiver uma boa relação com o parlamento. Então é fundamental ter estabilidade política. O que tem diferenciado o Espírito Santo nesses últimos anos é a estabilidade política. Quando você vê um executivo brigando muito com o poder legislativo e começar uma confusão entre os poderes, isso é muito ruim para a população. Então, isso nos dá experiência da articulação política. E lá em Brasília, em especial, você tem capacidade de se relacionar com muita gente, né, conhecer pessoas do Brasil todo, também chegando no Executivo, isso colabora também nas nossas ações. Eu sei que muitos dos governadores esperam que dentro dessa proposta de reforma da Previdência seja incluída a reforma da Previdência também dos servidores públicos do Estado e dos municípios. Mas uma coisa é esperar que seja incluída, outra coisa é admitir que tem esse desejo, essa vontade, ou que isso seria uma prioridade. Qual é a sua posição a respeito da reforma da Previdência? Olha, ela é precisa que seja feita, tá? Especialmente os regimes próprios de previdência, assim, servidores do governo federal, servidores dos estados e dos municípios. O Congresso, agora, através do Senado, começa a tramitar uma PEC paralela, chamada PEC paralela, que facilita a entrada dos estados e dos municípios. Eu estou trabalhando para que ela seja aprovada, mas sim, tenho conversado com os governadores. Recentemente fizemos uma conversa entre os governadores da região sul-sudeste, em Florianópolis, e decidimos que não é possível ficar esperando tramitar no Congresso Nacional. Então, nós vamos encaminhar as nossas propostas para a Assembleia Legislativa, trabalhando para que a PEC paralela seja votada, porque nem todos os estados conseguirão votar, né, a reforma da Previdência, e nem todos os municípios conseguirão votar. E uma reforma da Previdência dos servidores públicos só com os servidores federais é uma reforma pela metade. O Congresso, a Câmara e o Senado, o Congresso devia ter incluído já os estados e os municípios nos efeitos da reforma da Previdência dos servidores públicos, porque é natural
que os servidores tenham a mesma regra, servidores públicos têm a mesma regra, porque o ambiente de trabalho é muito semelhante. Então, era natural que todos no Brasil tivessem as mesmas regras, mas a política, o debate político não levou a essa situação, portanto, nós vamos ter que cumprir essa tarefa agora nos nossos estados. Faltou força para os governadores para convencer as bancadas a incluir a reforma dos estados e dos municípios já na proposta geral? Os governadores, nós fizemos uma articulação, mas o que predominou na Câmara em especial? Predominou o seguinte: olha, eu estou debatendo aqui uma proposta de reforma que é extremamente antipática e eu não vou fazer o trabalho para os outros, tá certo? Vou querer que os governadores, que os deputados estaduais, que os prefeitos, que os vereadores também passem por esse mesmo debate. Então, isso foi uma decisão que acabou dominando a Câmara dos Deputados em especial. E foi uma decisão ruim, porque o ideal é que o serviço tivesse todo feito rapidamente, até porque o maior desgaste no debate da reforma da Previdência não são as mudanças nos regimes próprios. O maior desgaste são as mudanças no regime geral, porque os servidores do regime geral são servidores que já têm um teto de aposentadoria, R$ 5.800, já têm uma contribuição maior para poder se aposentar, já têm um tempo de contribuição maior para poder se aposentar, e não são as medidas e as mexidas nos regimes próprios que tenham causado maior desgaste. Então, foi um passo errado que a gente tem que tentar corrigir agora em cada estado, em cada município, se a PEC paralela não for votada. Bom, são muitos os desafios do Brasil como nação, como país, do povo brasileiro nessa união, mas existem desafios que são regionais de cada estado e o Espírito Santo vem tendo bons resultados no combate à violência. Qual é a fórmula, a receita? Qual é a maneira que vocês encontraram de conseguir esses bons índices? Olha, Mariana, e quem está nos acompanhando, nós em 2011, quando eu comecei meu governo, de 2011 até 2014, o estado do Espírito Santo era o segundo mais violento do Brasil. Nós tínhamos terminado 2010 com 2.034 homicídios num estado pequeno como o nosso, então nós tínhamos um índice que chegava a mais de 50 homicídios por 100 mil habitantes. E aí nós implantamos o programa Estado Presente, que é um programa que tem o objetivo de fazer o enfrentamento à criminalidade usando dois pilares. O pilar da proteção policial, uma integração de Polícia Civil, Militar, Federal, Polícia Rodoviária Federal, guardas municipais, municípios com os conselhos municipais de segurança pública. E eu lidero, desde aquela época, no governo passado e agora também no nosso governo, que começou este ano, eu lidero uma reunião mensal da operação policial, para que a gente verifique a situação de cada área, de cada região do estado, e isso tem dado resultado. Nós vamos fechar esse ano de 2019 com um índice em torno de 23 homicídios por 100 mil habitantes, com menos de 1.000 homicídios. De mais de 1.000? Mais de 50 homicídios por 100 mil habitantes. 2010, 2.034 homicídios. Vamos fechar esse ano, se Deus quiser, com menos de 1.000 homicídios e com um índice de 23 homicídios. Então, já caímos mais da metade, né? Então, a gente tem um desafio grande pela frente. São dois pilares. Um é a união das polícias, esse trabalho de inteligência. Um é o pilar policial, que é a união das polícias sob o nosso comando, o meu comando como governador. O outro pilar é o pilar proteção social, porque você não pode colocar na responsabilidade da polícia toda a tarefa de combater o crime, não dá conta disso. Então, nós temos, cada secretaria do governo tem que fazer um trabalho planejado, além de fazer um trabalho para todo o estado do Espírito Santo, cada secretaria tem que planejar uma ação para as áreas mais violentas do estado, mais vulneráveis do estado. Então, a Secretaria de Esporte, por exemplo, tem que ter um planejamento para o estado todo, mas tem que pegar as 32 áreas mais vulneráveis do estado e fazer uma programação de esporte para aquela área. A gente tem que oferecer políticas públicas, educação, saúde, tem que ocupar as regiões com a presença do Estado. Assim, a cultura de violência está muito disseminada no nosso país hoje, não só no nosso país, no mundo. Né? Você vê autoridades tirando fotografia com uma arma, né, para se apresentar para a sociedade. Isso é uma cultura à violência. Nós temos que cultivar a paz. Então, a polícia é um trabalho fundamental de combate à segurança, mas a cultivar a paz
é um trabalho presente em cada família nossa. Governador, está ganhando corpo o movimento dos policiais lá no Espírito Santo, reivindicando o reajuste salarial. Eles dizem que o salário médio de um policial militar é de R$ 2.700, que seria o mais baixo do país, segundo os policiais. O senhor confirma esse valor e, em segundo lugar, existe a possibilidade deles serem atendidos nessa reivindicação de reajuste salarial? O soldado capixaba, de fato, ganha um salário baixo, é um dos menores, não é o menor, mas é um dos menores do Brasil, eles têm razão, né, especialmente os soldados. Outros níveis da hierarquia têm posições um pouco melhor, né, quando comparado com as outras categorias do Brasil. Se a economia brasileira reativar, eu tenho conversado com eles, tenho pedido ao nosso secretariado para conversar com eles, se a economia brasileira reativar, se a gente conseguir, de fato, uma retomada, meu desejo é ir caminhando para uma posição média de salário do Brasil, porque é uma posição média que o Espírito Santo ocupa hoje, eu tenho interesse em fazer esse trabalho. Nós já concedemos esse ano a anistia para os policiais militares, nós fizemos um novo quadro de promoção para oficiais e para soldados, nós já demos passos adiante e eles sabem que, se eu tendo as condições, eu melhorarei, sim, a situação deles. O senhor mencionou esse programa, o Estado Presente, e ele chegou a ser elogiado pelo vice-presidente Hamilton Mourão, né? Será que o governo federal pode se inspirar para fazer um plano nacional que vá nesse sentido de combater a violência, usando também um outro pilar, que é esse de investimento em alternativas na área social? Veja bem, eu não sei se isso inspira, mas o governo federal já tem um programa. O governo federal lançou um programa agora em 5 cidades do Brasil e uma cidade é lá em Cariacica, no Espírito Santo. E a metodologia usada é a metodologia do programa Estado Presente. E eu não vejo outro caminho para a gente enfrentar a violência se não for através da integração policial, do fortalecimento da polícia, da valorização da polícia, e se não for através da presença do Estado, com educação, com saúde, com esporte, com cultura, nas comunidades que hoje não têm a presença do Estado. Então, não é só inspirar num programa como o nosso, mas é saber que este é o caminho que dá resultado e que pode, de fato, fazer a integração da sociedade. É bom que as pessoas saibam nesse país que uma posição equilibrada na área de segurança pública, combate à impunidade, é que vai, de fato, reduzir a violência. Nossa, eu imagino quem mora no Rio de Janeiro e agora está com a internet cortada, porque se não pagar para quem é o dono ali da região, não tem mais nem internet. Ausência completa do Estado. Ausência do Estado. Nós não somos uma situação... nós não estamos num estado, o Estado do Espírito Santo não é um estado que não viva problemas, mas acho que o maior desafio nosso é reconhecer que a gente tem problema, né? E de forma integrada com as instituições públicas, aí tem que envolver muito, viu, Mariana, o Poder Judiciário, o Ministério Público, porque eles têm papéis fundamentais nesse trabalho, mas a gente precisa caminhar em direção a ter essa cultura de paz. Eu, sinceramente, acho que a política de disseminar armas nas mãos das pessoas não produz resultado. Muito pelo contrário, quanto mais armas você retira de circulação, mais difícil um bandido vai encontrar uma arma. Então, assim, nós precisamos de saber que há uma necessidade hoje da gente trabalhar políticas que possa reduzir a impunidade, atacando os grupos criminosos e, ao mesmo tempo, dando segurança às famílias brasileiras. O senhor mencionou a arma. Eu fico pensando, o Rio de Janeiro é um estado portuário, o Espírito Santo também tem a sua costa, também tem o seu porto. Certamente, quando essas armas chegam, tem a conivência de alguém do serviço público mesmo, alguém da polícia ou alguém... O fundamental neste trabalho, assim, é se o governo federal conseguisse controlar as fronteiras, sejam as fronteiras terrestres ou marítimas, tá certo? Porque uma parte das armas que os bandidos têm acesso são armas importadas, são armas que vêm de outros países. Uma parte é daqui, mas uma parte vem de outros países. Então, seria uma contribuição grande se o governo pudesse usar tecnologia para controlar o contrabando de armas. Nós montamos lá no Espírito Santo uma delegacia especializada em armas e munições, porque a gente retira mais de 4.000 armas por ano de circulação, mas é meio que enxugar gelo.
né? Porque cada você tira e chega armas? mais. Faz o quê? Tem que destruir ou dá para usar? Destrói. Não, destrói. Destrói, vai para o Exército a cada ano faz uma solenidade de destruição dessas armas. Não dava para dar um perdimento e aproveitar uma parte, pelo menos? Olha, o Exército é que a gente destina essa arma para o Exército. A legislação determina que a gente destine a arma para o Exército para que eles possam dar uma destinação final a essas armas. Mauro. Governador, como é que estão as contas do Espírito Santo, as contas públicas? O Estado, acho que desde 2012 para cá, ele tem sido citado como um exemplo de Estado que cuida bem de suas contas. Chega a ser superavitário, é deficitário? Como é que está a situação das contas públicas? Mauro e Mariana, o Estado do Espírito Santo é o Estado mais organizado do Brasil, né? Desde 2012, nós levamos o Estado a atingir a nota A na gestão fiscal. Nota A, todos nós sabemos, é a nota máxima na gestão fiscal. Então, de 2012 até agora, nota A na gestão fiscal. Então, isso dá uma segurança para os capixabas, contas em dia, né? É sacrifício a gente ter contas em dia. Você falou aqui de salário de servidores. Lógico que os servidores merecem mais do que se paga, boa parte dos servidores. Mas é sacrifício manter contas em dia, mas é também garantia, é instrumento de desenvolvimento, contas em dia. E mais uma ação importante que a gente criou lá este ano de 2019, nós criamos no Espírito Santo um fundo soberano. Fundo soberano, sim, Singapura tem, Noruega tem, mas nós estamos destinando 350 a 400 milhões de reais de recursos do Caixa para um fundo. Esse fundo, uma parte pequena dele vai ser para poupança intergeracional e a maior parte para a gente poder fazer investimentos em empresas que queiram gerar oportunidade para os capixabas. Então, nenhum outro estado tem isso. Isso dá segurança aos capixabas, dá segurança a quem quer investir no estado do Espírito Santo, e isso nos coloca numa posição competitiva, né, no processo de desenvolvimento. Nosso estado é pequeno em termos de população. Nós temos 4 milhões de habitantes, então é um estado pequeno, e nós não seremos um estado grande em população, nem queremos ser, mas nós queremos ser um estado eficiente, competitivo, para que a gente possa atrair empreendimentos e oportunidades para nós lá. Governador. E é um estado que está do lado do Rio de Janeiro, né? Está entre Rio de Janeiro e Bahia. A gente ouve falar pouco do turismo no Espírito Santo. Precisa divulgar mais o Espírito Santo. Agora, com esse programa, vamos falar muito mais, né? Mas eu só conheço Vitória e Guarapari, que é a praia onde eles levam os turistas. Convido você, Mariana, você, Mauro, e queremos acompanhar a visitar o nosso estado. Um estado, de fato, lindo, né, belíssimo. Lógico, vive sombreado um pouco, porque estamos perto do Rio, que é um gigante em população, estamos perto da Bahia, que é um gigante em população, de Minas, de São Paulo, né? Então, é um estado que ainda é pouco conhecido, mas é um estado que quem conhece gosta, assim, porque nós temos uma beleza natural e uma afetuosidade, né? Um carinho das pessoas que recebem muito bem lá no Espírito Santo. Quais os pontos fortes para turismo no Espírito Santo? Olha, nós temos uma gastronomia extraordinária, né? A única moqueca do Brasil é a moqueca capixaba, não tem outra, né? É a única e a melhor. E nós temos também a região de praia muito linda, você conhece Guarapari, região muito bonita, Vila Velha, Vitória, região sul e norte do estado, região de montanhas também muito bonita. E monumentos religiosos, tá certo? Convento da Penha, um monumento histórico, antigo, bonito, né? E outros, o Santuário de Anchieta, né? Anchieta morou na cidade de Anchieta, que é o sul do estado do Espírito Santo. Foi uma pessoa importante. O Palácio Anchieta, deu um nome por causa do Anchieta, ele começou lá a criar a igreja de São Tiago, que hoje é o Palácio Anchieta. Então, é um estado de colonização antiga, em 1535 começou a colonização do estado do Espírito Santo, então tem monumentos históricos importantes e tem um turismo religioso importante e uma beleza natural muito boa. Com esse derramamento de óleo nas praias do Nordeste esse ano, eu acho que muita gente vai evitar passar o Réveillon lá nas praias mais tradicionais. Pode conhecer o Espírito Santo. Para quem gosta de café, tem cafés de excelente qualidade no Espírito Santo, na Serra do Caparaó. Aqui em São Paulo, quem quiser provar, nas boas cafeterias, tem cafés de lá, são cafés especiais. Café das montanhas do Espírito Santo. Quero ir lá conhecer os produtores. Por favor, estão convidados. E, além disso tudo, a gente tem um estado com capacidade de receber
pessoas, empreendimentos com infraestrutura, isso é importante. Num país em que você tem um Brasil que está desequilibrado, diversos estados desequilibrados, tem um estado hoje equilibrado e com políticas públicas que dão a gente está falando de café, mas temos boas águas também. E que é muito importante, né? A manutenção das riquezas naturais, dos recursos hidrominerais. O senhor é engenheiro florestal. Na época das notícias sobre as queimadas na Amazônia, o senhor tinha um ponto de vista diferenciado por causa da sua formação? Eu tenho um ponto de vista diferenciado. Compartilhe conosco. Porque também assim, não é possível você ter um projeto de desenvolvimento que não leve em consideração os recursos naturais. Né? E não é possível você desconsiderar a opinião dos cientistas. Né? Então, eu vejo também com muita estranheza a observação de alguns líderes políticos desconsiderando o que o homem fez com a natureza, alterando o ambiente e mudando o clima. Então, assim, é natural que a gente possa fazer esse enfrentamento em termos de ideia e até ideológico. E, independente de ser um político de direita, de centro, de esquerda, a questão dos recursos naturais tem que ser uma bandeira de todos. E a Amazônia é um patrimônio nosso, é um patrimônio mundial, sob a responsabilidade do Brasil. O Brasil não pode abrir mão da responsabilidade sobre a Amazônia naturalmente, sobre a soberania sobre a Amazônia, mas a floresta amazônica ela é um bioma que acaba equilibrando o clima de diversas outras regiões do Brasil e de fora do Brasil, porque a floresta amazônica também não é só brasileira. Diversos países da América, você tem a floresta amazônica. Então, é importante que a gente leve em consideração a força e a ação antrópica negativa que o homem exerce sobre os recursos naturais e a gente tem que fazer esse enfrentamento. E os governos estaduais, Mariana e Mauro, têm um papel. Enquanto o governo federal se afasta um pouco dessa política, os governos estaduais têm que ter uma ação proativa nessa política de mudanças climáticas e da sustentabilidade. É isso que eu tenho defendido e por isso que a gente tem uma ação também articulada lá no estado do Espírito Santo. Eu falei no início do programa que o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, teve o primeiro cargo no Executivo, já logo como governador. O senhor está no segundo mandato, mas a primeira experiência no Executivo foi como governador. E uma segunda experiência no Executivo? Esta ou futura? O senhor está planejando uma futura? Ainda não, ainda nós estamos muito no início, Eu estou perguntando se o senhor quer ser presidente. Veja bem, a questão de presidência, o partido PSB, que eu sou o secretário-geral do partido, vai debater o tema após a eleição municipal. Então, nós estamos agora focados no nosso governo, eu estou focado no governo do Estado do Espírito Santo, que o Estado pode, de fato, avançar muito nesses próximos anos. A gente tem tarefas como investimento em infraestrutura, investimento em inovação, investimento em educação. Então, a gente quer dar salto gigantesco nesse tempo nosso de governo e o partido passará a debater esse tema após 2020, final de 2020 e 2021, onde vamos entrar no tema das eleições presidenciais. A esquerda e a centro-esquerda aqui no Brasil, não está faltando um projeto mais claro? E não ficou muito tempo na dependência do que o ex-presidente Lula iria fazer, decidir se permaneceria preso ou se seria solto? Não ficou muito dependente do Lula e do PT? Ficou. A esquerda e o centro-esquerda brasileiro ficou dependente, sim, da liderança de Lula, que é um líder político, mesmo hoje encarcerado, é um líder político respeitado no país e fora do país. E ficamos por um bom tempo reféns. O nosso saudoso Eduardo Campos, que foi presidente do meu partido, ele já em 2013, ele discordando da política da presidente Dilma à época, ele liderou, então, um movimento alternativo, nem PSDB, nem PT. Ele se colocou como candidato à presidência da República. A fatalidade impediu que ele fosse, de fato, candidato, mas a nossa tese continua a mesma. Nós precisamos de construir alternativas no campo de centro-esquerda, nosso partido é de centro-esquerda. Precisamos construir alternativas que sejam equilibradas, viáveis, respeitosas com a convivência com o setor produtivo e, ao mesmo tempo, responsável na área social. Então, isso nós estamos construindo nessa preocupação sua. Nós, agora em novembro, o PSB vai ter
um debate de 3 dias no Rio de Janeiro, envolvendo todos os líderes do Brasil, e vêm pessoas de fora, como Mujica vem de Uruguai participar desse debate conosco, de lideranças do Partido Socialista Espanhol, português, participar conosco desse debate, porque é hora de apontar caminhos e projetos nesse campo de centro-esquerda para o nosso país. Governador, eu só tenho uma última pergunta. Capixaba, essa palavra tem um significado? Capixaba, expressão indígena que significa roça de milho. Olha só. Capixaba antigamente era só quem nascia em Vitória, porque numa região chamada Jucutuquara, ali em Vitória, um bairro chamado Jucutuquara, no passado era uma roça de milho que os indígenas cultivavam. E então virou capixaba por ser uma origem da palavra indígena roça de milho, mas hoje capixaba é todo mundo que nasce no estado do Espírito Santo. Governador Renato Casagrande, governador do Espírito Santo, trazendo bons exemplos do seu estado e algumas observações a respeito do país, do Brasil e do seu futuro. Muito obrigada pela participação aqui. Obrigado, Mauro. Obrigado, governador. Até a próxima. Até a próxima. Em 2022, como candidato. 2022 está longe. E agora vamos falar com Rodrigo Azevedo, criador do prêmio Comunique-se. Obrigada, Rodrigo, pela presença. Obrigado, Mariana. Como é que surgiu a ideia de fazer um prêmio de jornalismo? Porque começou assim, né? Era só de jornalismo no começo. Era. Foi muito louco, assim. Eu acho que na minha vida eu tive muitas ideias loucas. Essa foi uma das minhas piores ideias, que acabou se transformando na melhor ideia. Mas deu super certo, Deu super certo. Porque eu tinha a ideia de fazer eu tinha 30 anos, 29 para 30 anos. Tinha a ideia, coisa de empreendedor, de fazer um site para jornalistas. Então, o site para jornalistas estava bem. Eu falei assim, vamos fazer um prêmio para jornalistas, mas do nível que os grandes... O cinema tem, os artistas têm, os músicos têm, todo mundo. O publicitário tem grandes prêmios. O jornalismo ainda não tinha. Porque jornalista não gosta muito de prêmio. Fala, não, eu não trabalho por causa da premiação. Jornalista tem isso mesmo. Agradar jornalista é uma missão quase impossível. É uma missão. Aí eu não sabia disso, eu tinha 30 anos. Assim, mas prêmio da PCA a gente gostava, né? Claro que sempre a gente gosta de prêmio. Quando a gente tem o nosso trabalho reconhecido, é bom, né? O Comunique-se acabou crescendo muito e ficando muito valorizado. Foi, a gente começou, me lembro que o prêmio era totalmente diferente de todos os prêmios de jornalismo. Não tem banca de jurados, que é uma grande diferença, que a maioria dos prêmios tem aquela meia dúzia de jornalistas que decide quem vai vencer. No prêmio Comunique-se não é assim. Quem escolhe quem vai vencer são os próprios jornalistas numa ampla votação por internet. Esse ano a gente passou de 300 mil pessoas diferentes votando, então, ou jornalistas ou gente que curte comunicação e jornalismo. Não abre para o público em geral? E, na verdade, nada impede que eles votem, eles podem votar, porque precisa de um login em rede social, mas como tudo é voltado muito para o jornalista, a audiência acaba sendo jornalista. E eu me lembro que eu acordei assim, vi a final do Prêmio Comunique-se, primeira edição, 2003, aí eu olhei assim, o nome de quem estava na final, então, assim, os maiores nomes do jornalismo, eu pensei, cara, como é que eu vou fazer para esses caras faltarem ao trabalho e aparecerem no prêmio, na sua primeira edição, de um sitezinho em 2003, assim, a internet mal funcionava. Então, isso que me deu um calafrio, assim, eu olhei, nossa, aí, cara, é empreendedor... E como é que você fez? Cara, eu digo assim, que não tem impossível para quem tem perfil empreendedor, sabe? A gente faz qualquer coisa. Eu me lembro que eu fiquei sem dormir horas, eu consegui audiência com João Roberto Marinho na época, entendeu? Com o pessoal da Rede TV, que logo apoiou, foi um dos primeiros apoiadores do Prêmio Comunique-se, foi a Rede TV. E assim a gente foi conseguindo convencer todo mundo. E no dia da inauguração, a primeira edição do prêmio, foi todo mundo, assim, todo mundo, foi demais. E as pessoas foram pegas de surpresa, eu não imaginava que elas iam encontrar lá. Porque pensavam que ia ser aquele esquema prêmio, sabe? Todo mundo sentadinho, tipo, vou no cinema, vencedor... Não, é um evento mesmo. É um mega evento, sabe? Temática... Os melhores apresentadores, Mariana Godoy. Não, olha aqui, ó. Aqui a gente tem. Esse foi do último, né? Esse foi do. O Canuto, o Caco Barcelos. Cid Moreira. Márcio Gomes. Maravilhoso, maravilhoso. Sempre. Ele é muito prestigiado. Isso. Ele tem também sucesso porque ele é muito prestigiado. As pessoas vão, frequentam, gostam. E a gente faz o prêmio não somente para o jornalista que está lá. A gente faz um evento para ele ser interessante para o público. Por isso que a gente se empenha tanto em ser um espetáculo, no Tom Brasil, uma casa de espetáculos, entende? Com grandes apresentadores, temática sempre muito divertida. Esse ano foi os gurus do jornalismo e da comunicação, foram os gurus, né? A gente fez uma festa das Índias. Esse ano vai ser
um evento assim, de volta para o futuro, né? Das origens. A gente vai fazer uma viagem no tempo, para o passado, para conhecer as origens do jornalismo e da comunicação. É sempre muito divertido. Rodrigo, falar de volta para o futuro, uma volta para as origens, eu fico pensando no futuro do jornalismo, o futuro da comunicação. As televisões cada vez com menos recursos ou cada vez com mais dificuldade para fazer a mesma coisa que sempre fez. Onde é que nós vamos parar? É uma pergunta difícil. Eu me preocupo muito com isso. O Prêmio Comunique existe para estimular o bom jornalismo, para fazer com que vale a pena, que o jovem que está em casa, assim, por que ele vai ser jornalista, escolher essa profissão? Uma profissão que, ao contrário do que imagina, não paga bem, uma profissão perigosa. Para que ele vai fazer, né? Correr o risco de ficar desempregado de uma hora para outra. Então, o prêmio ele resgata esse orgulho de ser jornalismo. Então, a gente faz um prêmio realmente, não tem fins lucrativos, muito pelo contrário, a gente perde dinheiro todo ano fazendo o prêmio, mas continua fazendo, porque a gente acha que o jornalismo não pode morrer. Realmente é difícil. Hoje em dia, você pega, por exemplo, um garoto na sua casa com uma câmera ou um celular, bota, e ele, de repente, tem milhões de seguidores. A audiência a atenção pela audiência está muito concorrida, né? As redes sociais, os influenciadores digitais, têm atenção para todo lado. Eu acho que uma coisa que a gente pode ver muito é o jornalista empreendedor. Eu adoro o tema empreendedorismo, fazer acontecer a minha grande paixão. E o tema empreendedor, eu tenho visto muitos jornalistas buscando também a sua opção de carreira, empreendendo o seu próprio negócio, inclusive nas redes sociais, né? E também os veículos especializados, muito especializados e que se tornam tão bons naquilo que eles fazem que não tem concorrência, porque a notícia primária, quem faz é o jornalista e continua sendo. Outro dia eu vi uma pesquisa que 70% do que circula em redes sociais nasceu originalmente de um trabalho de um jornalista, que depois pulverizou... Mesmo que depois tenha sido desvirtuado, ou editado, reeditado... Ou, virou enfim, fake news. Foi manipulado e tal, mas a origem... Então, a informação de credibilidade, eu acho que nunca vai deixar de ser feito por alguém parcial que está ali trabalhando aquilo. Não vai ser feito assim, a Bangu nas redes sociais. Mas você acha que a comunicação de massa, como existe hoje, ela tende a ter futuro ou o futuro está em algo mais especializado e mais voltado para determinados nichos? Eu acho que vão se adequar. Você está vendo grandes grupos de comunicação já se readequando em termos de custo, né? São custos muito altos, né, para concorrer com uma pessoa que faz alguma coisa que concorre pela audiência com custos irrisórios, né? Até para contar um caso, acho que todo mundo conhece, o Whindersson Nunes. Vamos pegar o exemplo aqui, vamos dar nome aos bois. O Whindersson Nunes, ele é um cara que filma em casa com uma GoPro, uma câmerazinha, ele bota em cima do negócio, é isso que ele faz. E tem o quê? 60 milhões de inscritos no canal, cada vídeo dele... Mas ele é engraçado. É engraçado pra caramba. Ele é engraçado. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é o quê? Uma comunicação de massa nas redes sociais, né? Eu acho que vai continuar existindo, porque o nível de qualidade que a gente vê, eu estava aqui agora um pouco antes, botando meus stories, circulando, andei isso aqui tudo, né? Esse estúdio é impressionante, É impressionante. Né? Vai aqui para trás, tem muita coisa. E eu chegando assim, nossa, cara, vamos transformar isso num business. Já pensei, vamos vender cenografia. Porque tem uma fábrica de cenografia. É uma aqui. fábrica. Aqui ficava o estúdio da Hebe, mas ainda tem espaço para vários cenários. Isso aqui é uma fábrica mesmo. Isso é muito difícil de concorrer com esse nível de qualidade. Eu acho que daqui a um tempo, talvez o público, essa febre da coisa mal feita, porque assim, as redes sociais têm muita coisa mal feita. Entende? Que no começo pode ter sido legalzinho, sabe? Mas eu acho que em algum momento esse público vai crescer um pouco e aquele mal feito já não vai segurar mais a audiência, sabe? Eu acho que a gente vai ver muito influenciador nascendo, influenciador fechando, morrendo, porque a guerra de audiência agora vai passar para lá, porque todo mundo agora é influenciador digital, entende? Então, e aí vamos começar a olhar para as coisas de boa qualidade, voltar para... Eu acho, assim, meu chute. Eu estou trabalhando muito com influenciador digital, estou vendo muito isso acontecer. Tinha um prêmio na Globo e o slogan era nada substitui o talento. E continua. Eu continuo acreditando. Nada substitui o talento. Então, nada vai substituir o conteúdo, por exemplo, conteúdo de qualidade. Conteúdo é rei. Como dizem os americanos, content is king. Conteúdo é rei, sempre foi e vai continuar sendo. Você disse que você tem esse espírito empreendedor, mas isso é seu, né? Você era um moleque quando foi viajar sozinho. É verdade que você foi de moto pro Alasca? Fui de moto pro Alasca. No verão ele foi, tá, gente? Fui no verão, mas peguei neve, corri de urso, minha moto quebrou nos Andes a 5.000 metros de altura, fui salvo por um caminhoneiro peruano. Não, peraí, conta direito essa história, tá muito rápido. Assim, até para mostrar no tempo. Quantos anos você tinha? Então, vamos lá.
a minha vida de empreendedor, eu comecei muito cedo. A minha vida de motociclista maluco foi mais tarde, porque eu não tinha dinheiro, eu fui muito pobre, tá? Então, meu pai era rico, era classe média alta, morávamos na Lagoa Rodrigo de Freitas, então ninguém pobre mora na Lagoa Rodrigo de Freitas. Ninguém pobre. A gente morava lá, meu pai era empreendedor. Ele voltando para casa, tomou um goró, enfiou a cara embaixo de um caminhão, bateu com a cabeça, perdeu o movimento, perdeu fala, a gente perdeu tudo. Eu tinha 4 anos. Aos 7 anos, eu morava num condomínio habitacional tipo Cidade de Deus. Cidade de Deus ficou famosa por conta do filme, mas não é um único condomínio habitacional. Tem dezenas de Cidades de Deus espalhadas por aí. Quer dizer, você saiu da Lagoa Rodrigo de Freitas e foi para um condomínio habitacional em Vila Isabel. BNH total. E aí, minha primeira experiência empreendedora que eu me lembro, assim, eu peguei todos os meus brinquedos, que eu tinha muito brinquedo, dos bons tempos, revesti em quadrinho, botei na porta da minha unidade habitacional e botei lá, revista, brinquedo para vender. Foi a minha primeira experiência empreendedora. E assim comecei a fazer, né, negócio de... Foi instintivo, cara. Adorei aquela sensação de pegar um produto, arrumar, vender. Aí, isso foi a primeira. Depois, eu vendi giz em feira, vendi cocô. Cocô? Como que assim vende cocô? Dá para vender. Olha, dá para vender qualquer coisa, entendeu? Se você não tiver vergonha, tiver vontade de fazer, crise só existe para quem não tem vontade de fazer. Não, explica direito essa história. Eu acho que você está usando não é expressão. Eu morava... Essa escola, quem mora na Tijuca, no Rio de Janeiro, ainda conhece essa escola, ela existe até hoje. Escola na Praça Xavier de Brito, na Tijuca. Xavier de Brito está aqui, escola pública aqui. Essa escola, aos sábados, essa praça, aos sábados, é uma praça famosa que os pais levam as crianças para andar a cavalo, dar uma voltinha a cavalo, charrete, sabe? Sim. E eu estudava nessa escola. Essa escola tinha um clube de ciências que ensinava criança pobre a cuidar de uma horta. Eu estava lá cuidando da horta, devia ter aí uns 9, 12 anos, não me lembro, 9, 10 anos, aprendendo a cuidar da horta, entrou um rapaz com um saco de esterco. Ah, esterco! Calma, o esterco era o dele, o meu era cocô, bosta pura, tá? Não era esterco. O meu Mas espera aí, se for de galinha ou se for de cavalo, você chama de esterco. Cocô é só se for de gente. O esterco é só depois de processado. Ai, meu Deus. Na hora que ele sai do céu, in natura, de cocô. É cocô. É bosta, o nome é... Ah, meu Deus! Tá certo? Aí eu vi a professora comprando um saco de esterco, bosta, era de esterco, dela era esterco. Falar. O meu era o raiz, né? Aí ela pagou, tipo, não sei, vamos pensar em R$10. Era uma fortuna, eu era muito pobre. Não tinha dinheiro na cantina para comprar nada, sabe? Assim, eu era o pidão na escola, eu era o pidão. Me dá uma gole, me dá um tasco, me dá um bolo. Eu era o pidão, eu não tinha um tostão. E, de repente, ela me comprou um saco de esterco por R$10. Aí eu deixei o cara sair, né? Era o concorrente, eu pensei, veio na minha cabeça, assim, imediatamente, a pracinha do outro lado, com os cavalinhos. Ou seja, a maior fábrica de bosta de esterco do planeta. E de graça. Aí eu cheguei para a professora e falei, professora, você está comprando aí um saco de esterco, né? Se eu te vender 2 sacos de esterco pelo mesmo valor, só que do fresquinho, você compra de mim? Do fresquinho é ótimo! Ela comprou. Esterco fresquinho! E ela comprou. Aqui tá quentinho! Tá quentinho. Aí ela comprou, vender foi uma moleza. O pior foi fabricar. Porque eu tinha... só ficar atrás do cavalinho ali, né? Não, pior que atrás do cavalinho não é bom, porque ainda está muito mole. Você tem que deixar ali umas horas. Aí o que eu fiz? Tinha aula sábado, não sei se a escola pública ainda tem aula aos sábados, mas tinha aula sábado, que era justamente o dia que o cavalo fabrica lá, né? Aí eu fui para a aula de manhã, de 7 às 11 da manhã, levei 2 sacos de supermercado, saí da aula com 2.000 crianças, que a escola lá pública é a escola que atende as favelas da Tijuca. Era Morro do Borel, Casa Branca, Formiga. Então, imagina, saiu aquela trupe de criança, eu com 2 sacos fui catar os cocôs, né, o esterco. Aí, hoje em dia, o pessoal fala de bullying, mas não sabe o que é bullying. Bullying é catar esterco na porta da sua escola, entendeu? Catar cocô, porque esterco virou depois, mas na hora era cocô. Esterco é chique, né? Esterco é chique, cara. Eu catei é grife. 2 sacos daquilo, foi horrível, bullying. Eu achei que nunca mais vou pegar ninguém na minha escola, na minha vida. Eu achava assim que nenhuma menina ia querer o garoto que cata merda na porta. Quem é que vai querer? Mas foi ao contrário. Olha só, eu fui zoado pelos meninos todos. Mas na segunda-feira seguinte eu tinha R$10, sei lá, o dinheiro. E R$10 numa escola pública, você é praticamente um rico. Então R$10 você compra a cantina. Aí eu cheguei os R$10, bati na mesa, comprei aquilo, tudo, saí com um monte de coisa e comecei a dar para todo mundo.
Toma minha Coca-Cola, toma meu refrigerante, toma minha pipoquinha, toma minha paçoca. Eu era o cara, meu amigo. Eu virei o cara de uma hora para outra. E os garotos que me sacanearam, tinha uns 2 ou 3 que na outra semana estavam catando meu cocô. Olha e acabaram só. com o meu business, porque muita concorrência, eu aprendi que eu tinha que procurar coisas com maior barreira de entrada em empreendedorismo. Você cria um negócio, barreira de entrada, coisa difícil. Não tinha barreira de entrada nenhuma para catar o Só tinha de cocô do saída. cavalo na rua. Barreira de saída. Rodrigo, o Prêmio Comunique-se tem origem no portal Comunique-se, na plataforma Comunique-se que você criou. Me corrija se eu estiver errado. Ela nasce como nasceu há 18 anos, não é? Como uma plataforma para jornalistas e que depois expandiu para outros serviços. Como é que foi a O história que era do para ser um Comunique-se? Facebook só de jornalista? O propósito, sim, tinha business desde o começo. Só para lembrar que nessa época a bolha da internet, ela estava no seu máximo. Todos os negócios da internet daquela época estavam fechando, porque eram negócios muito devaneio, não tinha um modelo de negócios claro. O Comunique-se sempre teve um modelo. A gente vendia tecnologia para conectar marcas aos jornalistas. Tá? Então, o portal era uma forma da gente atrair os jornalistas para perto da gente, a gente ter o mailing dos jornalistas, para facilitar o disparo de releases, ferramentas de comunicação. Então, desde o começo, ele já nasceu, até por isso que ele está vivo até hoje, né? Eu acho que isso dá uma pauta. Quais são as .com da época da bolha que existem hoje? Tenta lembrar de uma. Olha lá, jornalista já está fazendo raro, hein? pauta. Não raro, tem. É raro. Lembra aí de uma. Todos os meus amigos empreendedores que montaram site na época, baseado em um dia eu vejo como eu vou ganhar dinheiro, acabaram. O Comunique-se foi o único que nasceu com o modelinho. Então, por isso que a gente acabou segurando a onda e abriu um monte de outras coisas. O Prêmio Comunique-se é quando? Dia 5 de novembro. Já explicando aqui, o Prêmio Comunique-se, como era baseado no voto, e esse ano eu percebi assim, que os jornalistas estão muito menos... estão com muito menos pudor para pedir voto. Perderam o pudor para pedir voto, Perderam, estão né? pedindo voto e eu acho super ok, legítimo e tal. Acaba que o formato do prêmio é por engajamento, não é por banca de jurados. Quer dizer, o jurado é o público. Então, tem que pedir, né? Então, já vou pedir, para o Prêmio Comunique-se do ano que vem, porque desse ano a gente já não está mais concorrendo, vota em mim, vota na Mariana e vota em todo o departamento de jornalismo da Rede TV. Pronto. Muito bom. E é um sucesso, porque ele é muito criativo, né? Eu me lembro de um convite que era uma latinha de lixo. Nossa, você se lembra desse? Eu me lembro desse. O mote era assim, Mariana, até você vai ficar sem palavras. Era uma latinha de lixo com um monte de tentativa de discurso, caso você vencesse, era uma tentativa de discurso. A gente fez de tudo já nesses anos de convite, os mais criativos possíveis, né? Então, essa coisa de empreender, de vender cocô, vender giz, vender sanduíche natural na praia, comecei do zero, sabe? Comecei muito do zero. Então, acho assim que o Prêmio Comunique-se nasceu muito disso. Assim, não tem impossível. Todo mundo falou, você vai fazer um prêmio votado? Vai trazer lá a Mariana Godoy, vai no prêmio? Não vai. Achava assim, ela não vai, ela deve ser besta. As pessoas assim, acham que o jornalista não vai, né? Eu falei, cara, não existe o impossível. Vamos fazer um negócio tão bem feito que eles vão. Mas eles foram desde o primeiro. Desde Isso o primeiro. que foi muito bacana, né? Poder Como é que da você persuasão. conseguiu no primeiro? Eu diria que foi muita persuasão. Eu fiquei sem dormir, eu ficava o dia inteiro pensando na abordagem. Eu acho que a forma que você escolhe, isso é muito a ver com jornalismo, as palavras que você usa, os gatilhos mentais para você querer mostrar uma confiança sobre algo que ninguém conhece, isso é fundamental. Então, eu ficava lendo para mim aquilo um tempão até, cara, eu ia nisso daqui. Aí era muito e-mail, muita carta, contato por cima, tentar chegar no diretor, para o diretor liberar. Na época era o Schroeder, não era o Campbell na Globo, era o Schroeder, mas eu fui logo por cima, eu fui logo no João Roberto, entendeu? Me lembro que o João Roberto Deu Marinho... aquela carteirada, assim, meio de cima para baixo. Mas ele também não me conhecia, eu era um garoto de 30 ótimo. anos. Mas eu mandei um e-mail para ele, e eu estava em casa nesse dia trabalhando, um dia tocou meu telefone, aí atendeu, alô, Rodrigo? Sim, é o João. Aí eu falei, João? É o João Roberto. João Roberto? João Roberto Marinho aqui da Globo. Foi assim, cara. E aí comecei a me tremer, eu tinha 29 anos. Eu mandei o e-mail, mas nunca tinha imaginado que ele ia responder. No meu e-mail eu dizia que a gente preza pela qualidade, jornalismo de boa qualidade, a gente queria estimular o jornalismo, e ele, por algum motivo, resolveu ligar. E ele ligou, não vou poder ir, mas eu vou liberar meu pessoal. Ele liberou, então, nunca mais. Depois ele foi, uns 2 ou 3 edições, ele foi. Isso é legal. Então, começou bem em 2003 e é por isso que está agora com 16 anos já. 17 anos, vai fazer 17 17 anos. 17 anos. Viajantes do Tempo é o tema esse ano. Jornalistas, os viajantes do tempo. Somos, né? Testemunhas da história, E viajantes do assim tempo. foi, viagem de tempo, viagem de moto. Um dia eu subi na moto, falei assim, não existe o impossível. Eu pensava assim,
Chegar no Alasca não tem lugar nenhum longe demais no planeta Terra. Onde é que é longe demais? Não tem lugar longe demais que eu não consiga ir. Eu achava que eu estava arrebentando. Até que eu cheguei lá no Peru e vi 2 caras, 3 brasileiros, de bicicleta, fazer a mesma viagem que eu. De bicicleta, entendeu? Então, ok, minha viagem de moto automaticamente passou a ser sem importância. Tudo depende da referência, né? Mas foi assim, eu ia para a Argentina, cheguei na Argentina, assim, parado, eu, mais um amigo, pô, vamos continuar subindo, cara, isso aqui tá bom demais. Aí começou a subir. Quando eu vi, a gente estava no Chile, no Peru, no Machu Picchu, Equador, Colômbia, pegamos um avião para atravessar as motos. Pescoção em redação mesmo nunca fez, né? Não. Eu fiz na época de TI, eu cobri pescoção no Jornal do Brasil, eu era de TI lá. Eu cobria, mas não fazia não. Rodrigo Azevedo, do Prêmio Comunique-se, contando para a gente um pouquinho da sua experiência de sucesso à frente do site Comunique-se. Não é exclusivo para jornalistas, você também pode entrar, votar, participar. Obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço. Obrigado, Mariana. Obrigado, Mauro. E parabéns, obrigado, pelo Rodrigo. trabalho. É um prêmio de muito prestígio. Valeu, obrigado. Uma salva de palmas para o Rodrigo Azevedo. A gente se vê sexta que vem. Sexta que vem. Isso aí. Valeu, obrigado. Até lá.